amigos, tudo Olá, bem? amigos, tudo Aqui é o bem? Vinícius, Aqui é a Thaís, Gabrielzinho tá aqui no Gabrielzinho forninho ainda. sempre com a gente, canal Família Imigrante, já falando aí para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso, curtam os nossos vídeos, mandem comentários, é o que gostaria que a gente falasse aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem está pensando em imigrar, que é como se planejar para a imigração. O que vocês devem levar em consideração para começarem a planejar essa mudança na vida de vocês. Sim, esse nós consideramos aí um dos temas mais importantes, né? É um planejamento bem feito, vai fazer com que toda a sua experiência de imigração seja bem sucedida ou não, ou nem tanto, né? Então, isso daí é muito importante e vocês não terem pressa, no caso, para fazer esse planejamento, é uma coisa que tem que ser bem feita. Então, nesse vídeo, nós também não sabemos tudo, é claro, nós vamos contar um pouquinho baseado no que a gente fez, no nosso processo, dando exemplos aqui de Portugal, mas vocês podem também, se estiverem pensando em migrar para outras cidades, outros países, também podem usar um pouquinho dos exemplos que nós vamos dar aqui. E lembrando que quanto antes vocês se programarem, melhor, mais sucesso vocês terão nessa imigração, porque vocês terão mais tempo de pensarem, de considerarem várias coisas, vários aspectos que são importantes para essa mudança. Sim, esse é um vídeo inicial. Nós vamos primeiro listar aqui os pontos que são importantes para o planejamento, para não ficar um vídeo muito grande. Depois, em cada tema específico, nós vamos entrar nos detalhes bem específicos aqui de Portugal, como nós já tínhamos falado. Isso, a gente vai fazer um apanhado geral, um vídeo mais genérico agora, mas lembrando que depois a gente vai fazer vários vídeos, né, de cada um desses temas que a gente vai falar aqui. E nós vamos começar falando de um ponto muito importante, que é o aspecto financeiro, que tem que ser levado em consideração, que é muito importante, né, para a vida daquela família que está imigrando. Sim, essa parte financeira é muito importante, assim, no caso, você tem que considerar, vamos sempre dar exemplo de Portugal, né? Então, aqui no Portugal, no caso, a moeda é o euro, e Portugal, o salário mínimo está por volta de 600 e poucos euros, não chega nem a 700 euros. Então, isso é um assunto bem complexo, nós vamos entrar bem específico no vídeo, que a gente for falar dessa parte financeira, mas só para lembrar que não deve ser levado em consideração só a questão do salário mínimo, mas a consideração de comparação da renda, no caso média, que é uma coisa importante, com outras coisas que é um custo de vida. Então, o que vai sobrar no final do mês, quanto que é o custo de um mercado, tudo isso a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos, mas essa questão financeira é muito importante, no caso, para a vida que vocês vão ter no país que vocês forem migrar. Porque a gente vai falar se é importante que você converta diretamente, né? Vou converter o valor, quanto é o salário mínimo? 600 e poucos euros, e aí considerando o euro que está altíssimo agora, sim, nesse momento, e aí você faz um cálculo matemático e é só isso que tem que considerar? Sim, isso é uma coisa muito difícil, até hoje a gente não tem dificuldade com isso, porque a gente está sempre convertendo aí os valores às vezes, a gente vai ver se é uma coisa barata ou cara. Então isso daí acho que você só consegue mesmo se desgarrar um pouquinho disso depois de uns anos. Então assim, quando a gente chegou aqui, o euro estava 4,38 mais ou menos, e hoje em dia já está quase 7. Então, só que assim, lembrando que aqui em Portugal, pelo menos eu acho que em outros países da Europa também, não são países que têm inflação. Então você vê que assim, o preço ele se mantém. Então, desde que nós chegamos aqui, os preços de mercado, os preços de lojas de varejo e de shoppings e roupas... Restaurante, que é restauração, o preço de um prato no ano passado era 6 euros, hoje é 6 euros, sim, continua o mesmo preço. Então, o seu poder de compra é uma coisa muito boa, assim, ele se mantém ao longo do tempo, isso é muito importante, mesmo que às vezes você não tenha um aumento de salário, mas você também não tem perda, porque os preços se mantêm, então isso é uma coisa muito importante. Além da parte financeira, a gente vai falar um pouquinho também dessa parte de documentação. Até voltando um pouco nessa parte financeira, muitas pessoas também pensam, né, porque aqui em Portugal muitas profissões, muitos empregos pagam salário mínimo. Então as pessoas acabam comparando, no Brasil eu consigo viver com salário mínimo,
Ah, não, é muito difícil, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? E em Portugal, então muitas pessoas vivem aqui com salário mínimo. Então você tem que considerar isso também para ver se isso se ajusta na sua família, na sua realidade. Sim, e como foi falado também, esse cálculo é muito difícil, porque, por exemplo, no Brasil, não é muito, assim, às vezes você tem filhos, seus filhos estudam em escola particular, e vindo para cá, seus filhos estudam em escola pública, já é um outro cálculo, já é um outro peso que você não vai ter aqui. Então, questão da educação, questão da saúde, A saúde, o plano de saúde no Brasil, pelo menos, o preço que a gente altíssimo, teve é muito caríssimo. mais caro. Aqui a maioria, muitas pessoas não têm, chamam aqui de seguro saúde, né? A maioria trabalha com seguro saúde, não é plano de saúde, nós vamos falar isso num vídeo mais à frente, mas o custo da saúde aqui, além de você usar muito mais a rede pública, é um custo muito mais baixo. Então isso daí também é menos uma carga no seu ordenado e no seu salário mensal. E aí passando para o outro ponto que você tinha falado, Documentação, né? Documentação, outro tema que tem que ser levado em conta no planejamento. Então, assim, vamos falar novamente aqui de Portugal, né? No caso da documentação, é bem importante, reforçando, né? Você vir já com alguma coisa certa. No caso, quem já é descendente, tem cidadania portuguesa ou pode tirar a cidadania portuguesa pelos pais ou pelos avós. Então, nós achamos bem importante já vir com isso, já tudo certinho, porque se abrem várias portas. Mas também Portugal também não é só para quem é descendente de portugueses. Você tem outras formas de imigrar a partir de título de residência. Você pode morar legalmente aqui não sendo descendente, que é o nosso caso. Nós não temos descendência portuguesa, isso. mas nós estamos morando aqui legalmente através de título de residência. E isso daí é uma coisa que pode ser dada no caso se você tiver um emprego aqui em Portugal. Ou você pode vir para cá já com visto, um visto de trabalho, um visto de estudo. Sim. Então você já pode, no Brasil mesmo, se você se programar antecipadamente, já solicitar esse visto ao consulado, dependendo da sua programação, da sua finalidade em vir para cá. E aí você vem para cá com esse visto e aqui você obtém esse título de residência. Sim, então nós vamos gravar um vídeo só sobre essa parte de documentação, mas só adiantando. Você não precisa ser necessariamente descendente de português para poder morar aqui em Portugal. Tem outras formas que nós vamos também estar falando. A questão da moradia, né? Outra coisa que é muito importante, nós também vamos falar sobre isso mais à frente, mas como escolher um lugar para morar? Eu vou vir para cá, tenho um valor para já ter uma casa própria, vou morar de aluguel, que é que eles chamam de arrendamento, onde morar, quais são os valores, isso aí a gente também vai estar falando um pouquinho mais à frente, mas também é bom já sair do Brasil com isso em mente. Poxa, que varia muito de um lugar para o outro, uma região, o norte é um pouquinho mais barato, o preço dos imóveis. Lisboa já é bem caro, né? O arrendamento. Tem problemas bem específicos nessa parte de preços aqui em Lisboa, está bem inflacionado o mercado, então isso daí também é um outro assunto que você tem que levar em conta. Por exemplo, você morando em uma região em que é mais barato o arrendamento, ou você for morar com uma coisa já própria, né? Uma casa própria, isso daí também já vai pesar muito menos no seu salário, você vai ter uma vida muito melhor. Isso é um ponto muito importante. E ao mesmo tempo você tem que pensar assim, vou escolher morar no norte, que é mais barato o arrendamento, mas lá você vai ter possibilidade de emprego, vai ter oportunidades, isso também tem que ser levado em consideração. Isso também às vezes engana um pouco. Poxa, tem a cidade tal que, poxa, lá eu consigo uma moradia, no caso, de 3 quartos, que eles chamam de T3, né? Já vou adiantando um pouquinho, né? Aqui não se fala apartamento de 3 quartos, né? Fala apartamento T, que é o número de quartos, T0, T1, começa em T0 e vai até T7, T8. Então, poxa, tem cidade tal que eu moraria num T3, por um valor muito mais barato. Mas será que lá vai ter emprego? Será que lá é uma cidade boa para se morar? Será que é muito frio? Então, essa parte da moradia é muito importante, né? A gente vai estar gravando um vídeo bem específico sobre essa parte de moradia. Então são esses pontos que tem que considerar. Esse vídeo a gente quis fazer essa visão mais geral mesmo sobre essas questões e nós vamos entrar em cada um desses pontos que são bem importantes, né, para a gente falar especificamente de cada um deles. Sim, e só para fechar no caso, né, Portugal é um país com o salário médio não é muito alto, é um dos, digamos assim, talvez um dos mais baixos da Europa,
Mas só que isso, à primeira vista, é uma coisa ruim. Só que assim, isso tem que ser levado em conta, essa conta tem que ser feita e levada em conta muitos outros parâmetros. E que isso é uma coisa difícil de você medir, né? E que nós vamos estar falando isso quando nós estivermos falando aí da parte do custo de vida. Uma coisa que eu adianto é que aqui, apesar de ter essa questão do salário, são salários baixos, tá? Você tem muita qualidade de vida. Então é uma coisa que você também tem que considerar, o que você leva mais, o que você dá mais importância, né? A questão financeira ou a qualidade de vida para você, para sua família, né? Você podendo fazer balancear, né, os dois aspectos é muito bom. Então isso tudo tem que ser pensado. E que também é uma coisa muito particular, né? Essa parte da qualidade de vida, o que é bom para um não vai ser bom para outro, o que é bom para uma família não vai ser bom para outra, então é uma coisa muito assim particular. Então nós vamos estar trocando experiência com vocês, uma coisa que às vezes nós achamos que é legal e para vocês não vai ser e por aí vai. Então a ideia mesmo é trocar experiências e tá falando um pouquinho da nossa. É isso aí, gente. Então é esse vídeo que nós preparamos para vocês. Vamos trazer mais informações. Curtam o nosso vídeo, o nosso canal. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se inscrevam e compartilhem com outras pessoas que vocês conheçam que também queiram saber dessas informações. E mandem também comentários, questionamentos que a gente vai lendo e vai respondendo para vocês. Sim, interajam bastante aqui embaixo, coloquem o que vocês acharam desse vídeo. Pode falar bem, falar mal, não tem problema. O importante é a gente se aprimorar e a cada vídeo a gente vai procurar melhorar mais. Sim, surgiram temas também, claro. Isso. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Até. Tchau, tchau.